Salmos, capítulo 37. Nós estamos fazendo a nossa corrente, a nossa campanha Jornada Feliz. A base da nossa campanha é o texto lá em Êxodo. Mas hoje nós vamos falar um pouco acerca desse texto que Deus colocou no meu coração nesse dia. Salmos capítulo 37. Diz assim: não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora, como a grama, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. O Senhor venha trazer para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite. Deus, que o Senhor possa tratar com cada um aqui de acordo com a tua vontade, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Nós ouvimos aqui já algumas mensagens a respeito da jornada que Êxodo teve lá diante da determinação de Deus para que ele fosse. E nós vimos já, ouvimos algumas vezes aqui, que Êxodo, antes de partir para aquela jornada, antes de sair para fazer o que Deus tinha determinado, ele se preparou, ele jejuou, ele orou, ele colocou o povo todo para poder se preparar para essa situação, para esse momento. E aí às vezes você vai falar, mas pastor, esse versículo que o senhor leu aí não tem nada a ver com o tema Jornada Feliz. Mas você vai entender que tem, você vai ver que tem, porque vindo para esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós lemos o salmista dizendo o seguinte, que nós não devemos nos indignar com aqueles que fazem o mal. E se nós hoje, na situação atual em que nós estamos, em que nós vivemos, se nós formos nos indignar com todo o mal que as pessoas têm feito, nós vamos viver indignados todos os dias. Porque o ser humano mais tem feito coisas más do que coisas boas. Sim ou não? Infelizmente o ser humano está pendendo do lado errado. O ser humano está agindo de modo errado. O ser humano está buscando as suas realizações ou realizar aquilo que Deus quer, ou aquilo que Ele quer para a sua vida, longe de Deus, com a força dos seus próprios braços. E quando o ser humano parte para isso, ele desvia de Deus no seu olhar. E quando você desvia de Deus no seu olhar, você dá brecha para que o inimigo age na sua vida. E quando o inimigo age na vida de alguém, a tendência é que essa pessoa faça o mal e não o bem. Por isso é que os dias têm sido maus. Por isso é que as pessoas têm agido cada vez pior. E às vezes a gente vê aí reportagens, a gente vê notícias de algo que está acontecendo por aí e nós ficamos indignados. Não é verdade? Como é que pode acontecer isso? Como é que pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Como é que pode uma pessoa fazer isso com o seu próximo? Mas se nós trouxermos isso para o lado espiritual,
tem agido na vida dos homens que não têm Jesus na sua vida, que não têm no seu coração o desejo de fazer a coisa certa, e aí eles pendem para fazer a coisa errada, pendem para o mal. E nós temos aqui o salmista dizendo que nós não devemos nos indignar com isso, e também não devemos nos entristecer e nem ter inveja daqueles que trabalham na iniquidade. Às vezes, pessoas que não têm nada com Deus, que não têm vida nenhuma com Deus, têm uma vida pelo contrário toda errada. Você começa a ver essa pessoa crescer, prosperar, você fala: meu Deus do céu, eu estou no caminho do Senhor há tanto tempo, e por que é que eu estou vivendo uma situação tão difícil, e um camarada desse que não tem nada do Senhor, que não quer nada do Senhor, está vivendo essa vida aí? Mas o salmista diz na sequência que eles hoje estão assim, mas eles murcharão como a erva verde. O que isso quer dizer? Não adianta de nada a situação que eles estão vivendo hoje, se não forem regados pela água que desce do trono de Deus, eles vão murchar. Nós somos ramos que estamos ligados na árvore, que é Cristo. E ligados nessa árvore, nós jamais vamos murchar, porque Ele vai trazer sobre nós os nutrientes necessários, a água necessária, para que nós sigamos crescendo, frutificando. Mas se nós não estivermos ligados nessa árvore, quem não está ligado nessa árvore, a tendência é que, com o passar do tempo, murche. E isso nós temos visto por aí. Muitas pessoas que se achavam poderosas, que se achavam os donos da razão, que achavam que podiam tudo, que conseguiam tudo, de repente acontece uma situação adversa na vida dele e ele começa a perder tudo que tem. Ele começa a andar por caminhos terríveis, por um caminho sem volta. Nós vimos aí no tempo da pandemia que muita gente que achava que era muita coisa, com todo o dinheiro que tinha, com todo o poder que tinha, com tudo que tinha, sucumbiam diante de uma doença que eles não podiam fazer nada. Eu já falei isso aqui, eu vi o testemunho do presidente, da filha do presidente do Banco Santander Mundial, lá na Espanha. Ele era um homem que tinha muito dinheiro, e a filha dele, dando testemunho, ele morreu de Covid. A filha dele dando testemunho falou: meu pai tinha muito dinheiro, muito, a nossa família tem muito dinheiro, mas todo o dinheiro que ele tinha não foi capaz de comprar uma coisa tão primordial que nós temos, que é o ar. Ele morreu por falta de ar. Se Deus não agir na nossa vida, o dinheiro não vai resolver. Se Deus não agir na nossa vida, a posição social não vai resolver.
aí tem dado ruim, tem dado problema. Mas o salmista continua aqui, falando: olha só, confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que o salmista está falando? Você precisa confiar no Senhor e não só confiar nele, você tem que fazer isso muito bem. Você tem que confiar nele com toda a sua alma, com toda a sua força. Você tem que confiar nele em tudo. Até para você levantar e abrir seu olho de manhã, você precisa confiar em Deus, porque se ele não te der força, não abre. Para você enfiar uma chave lá na porta da sua casa e abrir a porta, se Deus não te der a oportunidade de você levantar e ter força, você não consegue. Você não consegue fazer. Graças a Deus, eu não fui acometido nem essa doença maldita que está por aí. Mas a gente tem visto muitas pessoas sucumbindo, que não conseguem nem levantar da cama por causa do mosquito. Isso mostra a fragilidade que nós temos enquanto ser humano. Por causa do mosquito, tem gente que não consegue levantar da cama. Fica lá uma semana deitado, sem poder fazer nada, sem conseguir fazer nada, por causa da picada de um mosquito. Agora, muito mais perigoso do que a picada de um mosquito é a investida de Satanás sobre a nossa vida. Porque o mosquito, ele vai te picar, você vai ficar doente, você vai tomar os medicamentos e ficar em repouso lá por um tempo que você vai curar, mas a investida do diabo na nossa vida, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, ele vai nos atingir do jeito que talvez nós não vamos mais conseguir levantar. Mas o salmista diz aqui: confia no Senhor e faz o bem, porque Ele vai manter você alimentado. O que ele quer dizer? Ele vai te fortalecer para você continuar caminhando. O povo de Israel, quando saiu lá do Egito na sua jornada, e eles estavam andando pelo deserto, chegou um certo ponto em que eles começaram a murmurar, começaram a questionar o deserto: olha só, você nos tirou lá do Egito, lá nós tínhamos carne, lá nós conseguimos comer, e agora nós estamos aqui no deserto, não temos nada, estamos passando fome. Você nos trouxe lá para fazer a gente morrer no deserto. O povo era escravo no Egito há mais de 400 anos, e de repente Deus liberta aquele povo da escravidão. Eles saem com o corpo da escravidão, mas a cabeça deles ainda estava cativa lá no Egito. Você já viu um exemplo aqui, um ditado que tem aí, que fulano saiu do lugar, mas o lugar não saiu dele? É isso que aconteceu com o povo. Fulano sai do lugar, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E às vezes eu e você, em algumas situações, nós voltamos a olhar para trás naquela situação que nós vivíamos lá, e por uns momentos nós achamos que estava melhor quando estava lá, mas faça um balanço você mesmo. Será que a sua vida era melhor do que antes de você conhecer Jesus? Era? Sua vida antes de conhecer Jesus era melhor do que hoje? Talvez financeiramente você podia estar melhor quando estava lá, mas você não tinha uma coisa que hoje você tem e que vai, em nome de Jesus, cada dia mais fortalecer a sua vida e te levar a ficar firme, que é a esperança de um dia morar no céu. Você achava que isso tudo ia vencer, que esse mundo era só aqui, passou isso aqui e acabou, e hoje você entende que não é só isso, e Deus está te dando a oportunidade de você passar a sua eternidade vivendo num lugar de glórias e delícias. Mas você precisa deixar de fazer algo na sua vida aqui hoje. O povo reclamava porque não tinha carne, porque não tinha
E vocês vão comer e vão se fartar. Vocês não vão precisar juntar para outro dia, porque no outro dia eu vou mandar de novo. O que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está falando o seguinte: quando você confia no Senhor e entrega para Ele a sua vida, não se preocupe com a jornada que você tem que caminhar, porque Ele vai te sustentar por toda essa jornada. Todos os dias pela manhã, quando você levantar, a mão do Senhor estará te sustentando. Aleluia. Quando Ele fala que nós seremos alimentados, não é só esse alimento físico que nós comemos, é o alimento espiritual que nos fortalece contra as investidas do diabo da nossa vida. E aí continua: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer que os desejos do seu coração sejam realizados? Você quer que as suas vontades sejam feitas no Senhor? Agrada-se dele. Agradar ao Senhor é entender o que Ele tem feito na sua vida e deixar Ele agir em você. Deixe Ele agir na sua vida. Às vezes parece que o que Ele está fazendo não é aquilo que você quer, não é aquilo que você está esperando. Senhor, eu te pedi uma coisa e eu estou vendo que a minha vida está caminhando para outra, eu estou vendo que a situação está caminhando para outra. Mas se você confia no Senhor e você agrada-se do Senhor, deixa Ele fazer, porque o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é poder, e Ele dirigir na sua vida, com certeza o final da sua jornada vai ser de bênção. Mas tem que deixar Ele fazer. Coloca na mão dele, confia nele. Agrada-se do Senhor. Agradar-se do Senhor é ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Nós cantamos aqui no louvor: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer. Mas nós temos que aprender a viver isso. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Tem hora que é difícil, porque aos nossos olhos humanos parece que o que Deus está fazendo não é legal. Mas Senhor, a situação que eu estou vivendo não pode dar, o Senhor não pode permitir isso, não é possível. Não é possível que a minha vida está tomando esse rumo e o Senhor não intervém, o Senhor não faz nada. Ore, jejue, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, deixa Ele agir na sua vida. Por mais que a situação pareça que está difícil, o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Basta apenas um piscar de olhos para Ele mudar a sua vida do lado avesso. Basta apenas um instalar nos seus dedos para as coisas mudarem na sua história. Mas você tem que deixar Ele agir. Você já viu uma pessoa, ou alguém, você conhece alguém, que todo mundo falava que não tinha mais jeito, que esse aí já era. Esse aí pode esquecer, e no final desse aí não tem como melhorar. Aí de repente você começa a ver, Deus começa a agir na vida dessa pessoa, conhece o Senhor, daqui a pouco você está vendo ela andando com a Bíblia do lado do passo e igreja. Domingo. Aí você fala: eu quero ver para onde isso vai. E aí você vai ver que cada vez mais essa pessoa vai crescendo, ela vai se fortalecendo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus começa na vida do homem e é fiel para terminar. Basta apenas que cada um de nós deixemos Ele agir na nossa vida. Se eu pegar esse microfone aqui e colocar na sua mão para você dar o seu testemunho de quem você era quando você estava lá no mundo, muita gente vai ficar assustada com o testemunho que vai ser dado. Porque olhando para nós hoje, as pessoas não imaginam que nós éramos quando nós estávamos lá fora. É o nosso Soraya. Conversa com a Soraya aí, eu não estou testemunho dela uma hora. Conversa com a Soraya uma hora aí, eu não estou obrigado para te contar quem ela era antes de Jesus. Conversa com o pastor e pergunta para ele quem ele era antes de Jesus. E isso cada um de nós, com exceção daqueles que
com Jesus está difícil, sem Ele, eu não imagino nem como é que está. Eu não sei como é que esse povo aí fora tem vivido, sem ter a esperança de que Jesus pode, a qualquer momento, aparecer nas ruas e deixar pelo nosso nome. Eu não sei como esse pessoal tem vivido, mas eu sei de uma coisa: cada um de nós que estamos aqui, estamos numa jornada que está difícil, não está sendo fácil, uma jornada difícil, complicada, árdua, mas nós temos na nossa frente a visão de onde é que nós vamos chegar, e com a graça de Deus e a proteção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós vamos atingir o nosso alvo, que é a salvação. Aleluia. E ele continua aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que ele está falando? Essa jornada que você está tendo que seguir parece difícil, entrega para ele. Entrega para ele. A Bíblia diz que ele jamais colocaria sobre os nossos ombros um peso que nós não pudéssemos suportar. Se você está vivendo essa situação difícil aí e está achando que está muito, pode ter certeza que se está sobre você, porque você tem condições de carregar esse peso. Porque a hora que ficar impossível para você, que você não tiver mais condições, ele vai te pegar no colo e vai te carregar. Mas enquanto depender de você e você tiver que fazer, é você que vai ter que agir. Ah, a situação está muito difícil. Ore mais. Ah, a situação na minha casa está complicada. Jejue mais. Ah, eu acho que eu vou abandonar tudo e vou largar tudo. Não faça isso não. Peça ao Senhor todos os dias que te fortaleça, que te dê vigor, que te dê vida. Porque o propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. O que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas nós temos que deixar Ele fazer. Temos que deixar Ele agir. A jornada é difícil, mas ela tem fim. E o que interessa para nós é como será esse fim. Todo mundo que anda, que sai por aí, ele acaba chegando em algum lugar. Não tem como alguém andar e não chegar em lugar nenhum. Por mais que você saia da sua casa hoje e fale: eu vou andar sem rumo e vou para qualquer lugar, não vou chegar em lugar nenhum. Você vai chegar em algum lugar. Porque o lugar nenhum não existe. Onde quer que você esteja, você vai estar em algum lugar. E eu quero te dizer uma coisa: eu e você poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa noite. Eu e você poderíamos estar em qualquer outro lugar andando por aí, sem destino, sem rumo, sem entender o que está acontecendo, mas nós estamos aqui porque Ele nos trouxe aqui a esse lugar para ouvirmos essa noite essa palavra, porque Ele quer que nós entendamos que Ele tem cuidado de nós. Ele tem guardado a nossa vida. Ele tem nos dado forças para caminhar, forças para continuar. Se Deus quisesse que nós viéssemos para a presença dEle e ficássemos durante um tempo e aí a hora que as coisas melhorassem, Ele fosse embora e largasse Ele para lá, Ele iria fazer na nossa vida, ou Ele iria nos prometer algo que tem algumas pessoas pregando por aí, que é uma teoria do diabo. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Não caia nessa armadilha. Porque tem pessoas pregando por aí que se você foi salvo uma vez, você está salvo para sempre. Isso não é de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que ir até o fim. Se você parar no meio do caminho, você não vai chegar onde você precisa chegar. Se você sair daqui caminhando direção ao Minichó, e a hora que você chegar no limite de você parar de andar, você vai chegar no Minichó? Não vai. Porque você só vai chegar lá se você continuar andando até o seu alvo, até atingir o lugar que você quer. Se você sair daqui e ir para sua casa e chega faltando um quarteirão para chegar na sua casa,
Porque atingir o alvo é ir até o final, é perseverar até o fim. A jornada só é concluída e só será feliz quando ela chegar até o final. E para chegar até o final, de um jeito que agrada a Deus, é só com Ele do nosso lado. Não tem como. Tem muita gente prometendo mundos e fundos por aí, mas ninguém consegue prometer para você que depois que você morrer, que a sua alma vai ser salva, a não ser através do sangue de Jesus. As pessoas não, depois que eu morrer, eu vejo o que eu faço. Depois que você morrer, você vai ver mais nada. Você só vai ter as consequências daquilo que você fez. Se foi com o Senhor, se foi coisa boa, ótimo. Se não foi, você vai penar num lugar de sofrimento eterno. E se você acha que aqui você tem que sofrer demais, a sua vida está difícil demais, não queira ir para o inferno. Porque aqui você ainda tem a expectativa, uma esperança que pode mudar. Lá é eterno, lá nunca mais muda. É um tormento eterno. Então tome cuidado com o que você tem feito na sua vida, com o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Se você está com a mão no arado e está olhando para trás, cuidado, você pode se machucar. Deus não quer que nós paremos, Deus quer que nós continuemos. Deus quer que nós marchamos, sigamos em frente, colocando nele a nossa esperança, porque a jornada que ele tem para nós é uma jornada de bênção, é uma jornada de vitória, é uma jornada em que nós vamos chegar ao final e vamos receber da mão do próprio Deus a nossa coroa. E aí não vamos ter sofrimento, não vamos ter problemas mais, não vamos ter falta de dinheiro, não vamos ter problemas de saúde, mosquito não vai nos picar, nada vai nos alcançar, porque nós estaremos debaixo da graça de Deus e no lugar onde não há choro e nem. Aleluia. E nessa noite Deus alerta cada um de nós, vamos nos atentar que nós só podemos chegar ao final da nossa jornada com êxito e com vitória se ela for guiada pelo próprio Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você está passando por um momento difícil, você está desanimando, você está querendo abandonar o barco, mas Deus está mandando te dizer nessa noite: fica firme, porque Ele é contigo. Fica firme, porque Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Feche seus olhos.